Chegando para nossa live, mais uma live, já estamos endorfinadas, toda a logística aqui já da organização do nosso líder titã, tá tudo lindo, maravilhoso e coisas grandiosas vão acontecer nesses dias, eu creio poderosamente. Queridos, nós vamos para a leitura de 2 Reis 3, que diz, né, quem cava pela fé vê a água chegar. Quem cava pela fé vê a água chegar. Nós temos um contexto aqui onde Deus faz milagres, mesmo em terrenos secos. Quando tudo parece deserto, Deus faz o fluir das águas. O rei Jorão enfrenta a rebelião em Micabe e une-se a Josafá, o rei de Edom. E ao rei Edom. O exército fica sem água. Josafá consulta o profeta Eliseu e Deus manda cavar valas. Sem chuva, a água enche o vale. O inimigo vê a água como sangue e é derrotado. Olha o mover de Deus. Deus faz coisas, gente. Ele faz o improvável com o impossível. Ele faz com o improvável o impossível para glorificar o nome dele, né? Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que traga sabedoria e discernimento sobre essa palavra, sobre esse agir, sobre esse mover. Que a presença do Senhor se faça hoje na nossa casa, na nossa vida, e que nós possamos desfrutar dessa presença maravilhosa que é a presença de Deus Pai. Pai amado, muito obrigada. Traz sua palavra, traz vida aos nossos corações, Paizinho. E diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria. E no 18º ano de Josafá, o rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal do seu pai e fizera. Contudo, aderiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebade, e que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu a Samaria e fez revista de todo Israel. E mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, e o meu povo é como o teu povo, e o meu cavalo como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando em marcha de 7 dias. Não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Imagina 7 dias sem água. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los às mãos moabitas. E disse Josafá: não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos reis de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava as águas sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los à mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que não respeitaste a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ou seja, eu estou aqui falando com você porque Josafá está aí no meio, né? Ora, pois, que é um caráter, uma integridade, né? Do ser humano é tudo, gente. Ora, pois, trazei-nos um músico, e sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque, assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia estes vales se encherão de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles o Moabita nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores. Cortareis, entupirei todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta, e mandou fazer muita cova, porém, assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva. Então confie, você não vai ver nenhum cenário mudar, né? Todavia os vales se encherão de tanta água, beberei vós e vosso gado e vossos animais.
E ainda assim, poucos olhos do Senhor também entregará os moabitas nas suas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores, cortarei e entupireis todas as fontes de água, e danificarei as pedras com os bons campos. E sucederei que pela manhã, oferecendo e a oferta de alimentos, eis que vinham as águas do caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido e pelejaram contra eles, convocaram a todos que estavam em Ide, e cingido o cinto daí para cima, e puseram as fronteiras. E levantando de madrugada, e saíram sobre o sol as águas, viram os moabitas defronte deles, águas vermelhas com sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e mataram um ao outro. Agora, pois, depressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram deles, e ainda encontraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou sua pedra em todos os bons caminhos, entulharam e entupiram as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que em que Arazete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros, e cercaram e feriram. Mas, vendo o rei dos moabitas a peleja que oferecia contra ele, tomou por si 700 homens, e sacavam a espada para romper contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomaram seu filho primogênito, que havia de reinar no seu lugar, e ofereceram holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação de Israel. Por isso retiraram-se deles e voltaram para suas terras. Forte, né? Então, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus está com você, não tem exército que segure, viu? E nós vamos acompanhar muitos milagres aqui feitos por Eliseu, depois da dupla porção dobrada que ele recebeu aí de Elias. E aí nós vamos para o entendimento dessa palavra. Primeiro, preste atenção: crises revelam quem realmente busca a Deus. Busca a Deus antes da crise, não só durante. Então, quando aqueles reis, né, eles foram buscar Eliseu, ele nem atendeu: o que queres comigo, né? Mas aí o que aconteceu? Por Josafá estar ali, por ele ser um homem de Deus e ser um homem temente a Deus, Eliseu acolheu ali a oração deles, né? Então, olha só: busca a Deus antes da crise, não só durante, amém? Segundo, Deus pode usar alguém que você quase ignorou. Deus sempre tem uma resposta preparada, amém? E terceiro, antes do milagre, vem a preparação. Cavai neste vale muitas valas. Ou seja, ele mandou cavar. Não tinha nada, não ia mostrar nada, mas ele mandou cavar. Existe uma obediência ali. Fé envolve também ação. Deus age além do que do que podemos ver. O que é provisão pode parecer comoção para os inimigos. Deus usa a bênção como estratégia contra o inimigo. Deus usa a bênção, confusão para o inimigo, né? O que é provisão, que foram as valas, que era água ali para eles, pode parecer confusão para o inimigo, ou seja, era sangue para o inimigo, onde o inimigo correu porque achou que era o sangue, né? Deus usa as bênçãos como estratégia contra o inimigo. Então declare hoje comigo: Deus enviará água ao meu deserto. Deus enviará água ao meu deserto. Deus enviará água ao meu deserto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele ainda avisou: olha, vocês não vão ver nuvem, não vão ver cenário, não vai ver nada, mas Deus vai fazer. É essa certeza que a gente tem que caminhar, que a gente tem que fazer. Amém, queridos? Deus te abençoe. Que a palavra do Senhor adentre o seu coração como uma flecha de amor, né, de paz. Amém? Todos os dias nós estamos aqui na live e totalmente dependentes da palavra de Deus. Fica com Jesus, fique em oração por nós, uma turma que vai ser lindo, e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Fica com Jesus.